Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura, ID Forest e N Incentivos. Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura, ID Forest e N Incentivos. Rumos que trariam para as terras sementes inéditas. Dos 30 hectares de terra que a família dispunha, 15 estavam ocupados com a produção e forragem para a vacaria. 14 hectares estavam preenchidos com outras culturas e apenas 1 hectare ficou indexado à plantação de kiwis. Tinha uma paixão pela agricultura, fui-me instalando como jovem agricultor com 19 anos e a partir daí comecei a desenvolver a atividade agrícola que o meu pai já tinha. Mas na altura qual era a atividade agrícola da sua família? O meu pai era o método tradicional da agricultura, era a história do milho, feijão e a pecuária. Mais tarde, quando entregou uma exploração a mim, comecei a desenvolver e comecei a tomar outro aspecto. Comecei a desenvolver para a parte leiteira e aí comecei a ter outros rumos, novos rumos na agricultura. Mas esta pequena aposta acabou por alcançar os atuais 15 hectares, observando a drenagem necessária do terreno, a orientação solar das fileiras e o sistema de condução desta trepadeira. Mas quando tomou essa decisão, na altura, houve muitas más línguas que diziam-lhe que era uma asneira, não é? Diziam que era melhor não avançar por aí. Exatamente, diziam que o kiwi não era grande futuro, porque já se plantou e o escoamento não havia, porque foi uma altura que o kiwi teve em crise, foi na década de 80, que não havia interpostos, não havia organização do setor. E depois eu tinha receio, claro, por isso é que não optei logo no primeiro ano para plantar a área toda, mas atualmente, se fosse hoje, era a decisão que tinha tomado, era ter plantado tudo. Mas pronto, foi numa altura, foi plantando aos bocados, com receio, o mercado foi crescendo e atualmente, pronto, acabei por meter os 15 hectares e não estou arrependido. O objetivo era plantar mais outros 15. O problema é que as pessoas estão localizadas num sítio e não querem se deslocalizar e aí a preocupação é que é um bocado essa. Temos que procurar terrenos fora do limite, só fora do concelho, para tentar expandir a atividade. Mas em Jovim não está a ser fácil de encontrar então terreno livre. Tem que ser para fora de Jovim. Não é fácil. Os terrenos em Jovim são muito valorizados pela construção, embora agora esteja mais barato, mas não é fácil. É muito repartido. Dos 15 hectares de kiwi da Casa de Malta, 12 estão plantados com a variedade Hayward e os restantes 3 hectares estão preenchidos pela chamada Erica Hayward, uma variação genética mais doce e menos ácida. As duas variedades têm condições ideais para prosperar na Casa de Malta. Os terrenos são férteis e Jovim beneficia de um microclima que protege a cultura das temperaturas agrestes muito habituais no norte do país. O meu kiwi abre mais cedo, uma semana ou duas, deve ser por microclima. E tenho pingamentos espetaculares, consigo médias de produção elevadíssimas e pronto, é uma opção, é uma ideia. E nas podas agora apareceu uma bactéria que está a atacar os pomares em Portugal e não só, que foi importada de outros países já produtores. Que bactéria é que é? Nós chamamos Pseudodoma sirigae. Quando fazemos as podas de inverno, chamamos nós a poda de inverno, que é quando se poda os kiwis, temos de ter cuidado nos cortes, desinfetar cortes, desinfetá-los com copos, que é para a bactéria não entrar, e de resto é manter os cuidados necessários. A produção do kiwi não seria tão generosa sem a ajuda de umas vizinhas insuspeitas. As vacas, que sempre fizeram parte da experiência agrícola da família Malta, têm hoje um papel muito mais útil do que a simples produção de leite. Como o kiwi é um lombão, gosta de terras boas, terrenos férteis e terras com muita matéria orgânica, pensámos alto. Isto é uma solução excelente, porque fazemos o aproveitamento de 100% do que produzimos. Exatamente. Começámos a aproveitar a matéria orgânica da própria exploração e introduzindo as plantações novas dos kiwis nas que estavam a produzir. Tivemos resultados excelentes e aí transformámos a parte toda da parte de adubos praticamente com custos reduzidos, aproveitando aqui a matéria orgânica que se vai produzindo aqui na própria exploração. 50 cabeças de gado e 40 novilhos produzem matéria orgânica suficiente para os kiwis e para as sementeiras de forragem no outono e inverno. Para chegar aqui, a vacaria teve de ser atualizada. Optámos por um sistema hidráulico, de arrastadores, chamamos nós os arrastadores, na qual faz a limpeza 2 ou 3 vezes diária,
que atira com a barra os dejetos dos animais para uma vala que depois fica ali em composição durante 6 meses ou 7, até se poder compor e depois para poder transformá-la e utilizar nas plantações de quibis. Mas é o exemplo máximo de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma aqui dentro. dentro. Tudo transforma, exatamente. E é assim que a natureza devia funcionar, porque os produtos químicos por vezes não funcionam. Costuma-se dizer, a terra não tendo sangue, não trabalha. Mas afinal, que fruta mágica é esta? O verde do kiwi esconde um poder imenso com efeitos benéficos para a saúde. Discute-se que terá entre 3 a 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. O valor ronda os 140 mg de vitamina C por 100 gramas de fruta, versus os 40 a 60 mg da laranja. A colheita faz-se em novembro. É nesta altura do ano que a fruta começa a apresentar o Brix, ou seja, os açúcares adequados. Este é um processo delicado. Durante 4 semanas, 20 pessoas percorrem o pomar. Trabalham de manhã à noite e não há tempo a perder. O processo de colheita é um processo manual e muito delicado. Tem-se colher o kiwi sem rabo, como está aqui. Eu vou cortar um pavês. Tem-se colher o kiwi assim, tem-se ter cuidado. E deitar para não o danificar. Exatamente. Mete-se na bolsa. Na bolsa tem um avental, já anda um avental, onde se põe nos palotes, com cuidado, as primeiras camadas, que é para não o pisar. Porque se o pisar, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a apodrecer. E aí é que é o segredo todo na colheita, que é para depois o interposto não ter problemas na conservação. Vai para as arcas, não é? É colhido tudo numa vez e vai ser armazenado no frio para depois acabar por ser comercializado até o período de fevereiro ou março, até o fim da campanha. Conhece este fruto que hoje tem este calibre e é um saboroso antioxidante? Mas nem sempre foi assim. Surge de forma selvagem nas regiões altas e úmidas do vale do rio Yangtze. Só no século XIX, uns botânicos em viagem pela China trouxeram sementes desta planta para a Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia. Neste último país, a trepadeira foi selecionada e melhorada até atingir as características que hoje conhecemos. Como tinha o aspecto de um ovo e a penugem acastanhada da ave símbolo neozelandesa, o fruto ganhou o nome do símbolo nacional, o kiwi. Para a escolha ideal da instalação do seu pomar de kiwis, tenha em conta o declive, a exposição solar e a incidência dos ventos frios. Tendo estes parâmetros alinhados, deve virar os cultivares a norte e deixar a área mais baixa do terreno, onde se acumula o ar frio, sem culturas. Uma outra sugestão que garante qualidade nas folhas, logo maior produtividade do fruto, são os quebra-ventos, uma barreira natural de árvores que penteiam o vento e conservam o calor nos locais necessários. O armazenamento em frio é um passo fundamental de todo este processo. A temperatura ideal são os 0 graus. Se estiverem expostos a 1 grau negativo, a polpa da fruta é danificada. Se estiver na presença de 1 grau positivo, começa o processo de amadurecimento, logo envelhecimento do fruto. 4 anos, salvo erro. Houve um problema, não concretamente comigo, mas com outros colegas, e nós também sentimos um bocado isso. Que houve um excesso de produção e as pessoas não estavam preparadas com a capacidade de frio para armazenar a fruta toda. É isso que nós temos que ter cautela e temos que precaver-nos, porque se houver aumento de produção, podemos ter o risco da capacidade de frio não ser o suficiente para a produção que temos. Na Península Ibérica são consumidos todos os anos 120 toneladas de kiwi, mas Portugal e Espanha juntos só produzem 34 mil toneladas. Como tal, não são precisas muitas contas para perceber que há muito por onde crescer dos dois lados da fronteira. Há um ou outro que custa dizer os segredos do kiwi, mas somos uma equipa muito jovem, o pessoal que trabalha nos kiwis é uma gente tudo muito nova, de pessoas novas, muito abertos, somos pessoas muito abertas. Procuramos trocar impressões uns com os outros, quando alguma coisa está mal, trocamos as impressões que nós temos, os saberes de uns e de outros. E é isso que nos faz a diferença de outro setor. Acho que temos um setor um bocadinho bem organizado, tá? Não é um setor que fatura muitos milhões, mas é um setor que tem uma certa organização em si e pronto, é isso que nos leva a ter algum sucesso. Em média, os custos de plantação de um pomar de kiwis rondam os 30 mil euros por hectare, aos quais acrescem até mais 12 mil euros por hectare para suportar os custos de manutenção nos primeiros 4 anos e durante os quais não há produção. E se a exploração se encontrar em terrenos de clima agreste, há que acrescentar os sistemas de proteção anti-geada para o inverno. Em síntese,
Há que investir e que resistir até a cultura atingir a produção plena. O investimento inicial temos que fazer setores, vários setores por hectare, e depois é o sistema de bombeiros com programadores que rega aqueles minutos e aquelas horas que uma pessoa pretende, programa e pronto. É um bocadinho de investimento inicial, tem um certo investimento. Ou tem uma boa almofada financeira para conseguir aguentar durante esses 3, 4 anos, ou então não se consegue. E da maneira que os bancos estão exigentes e com financiamentos reduzidos que não facilitam os financiamentos, não é fácil. Fernando Santos tem talento de semeador. De uma coisa ele tem a certeza, não vai ficar por aqui. Quer crescer e continuar a fazer bem para colher muitos e bons frutos. Arrendar não era opção? Nunca, na plantação de kiwi, nunca tivemos essa ideia de alugar terreno para plantar. A 20 anos ou a 25 anos? Não temos essa ideia, temos sempre a ideia de comprar, porque gostamos de fazer é quase como criar um filho. Para nós plantar kiwis é criar um ser, é fazer diferente. Então faço-lhe uma pergunta de outra maneira, quantos filhos é que quer ter em hectares? Nosso objetivo era chegar aos 30 hectares. E sim, nós aqui na Casa de Malta, o hábito que nós temos, queremos ser sempre melhor. E então, isso que eu quero transmitir aos meus herdeiros, é ser sempre melhor e fazer sempre melhor. Eu tenho o hábito, gosto sempre, não sou melhor do que os outros, mas quero sempre fazer melhor do que os outros. Se a semente da agricultura pegar nos filhos do Fernando, ainda haverá a Casa de Malta por mais uma grande geração. O gosto pela terra passa definitivamente por aqui. Faça boas escolhas agrícolas como o Fernando e candidate-se a ser o próximo escolhido do Seleção Agricultura.